Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui, né, para fazer essa homenagem ao Eurípides. E eu estou vendo que meu filho, DJ Smith, né, está me dando uma forcinha, porque não tem ninguém para me acompanhar no violão, como antes. E nós vamos tentar fazer aqui uma homenagem, tá bom? Nós vamos começar com Santa Casa Santa. Nesta casa eu me confessei, e aqui dentro eu vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, descobri a água da paciência, religar eu peguei, filosofiquei, comprei ciência. Aqui, nesta casa de oração, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pós espiritual que conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitos e muitas preces, palestra e água da fé, religar eu religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com remorso, fraterno, muitos evangelhos. Sim, nessa piscina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento, sou Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestra e água da fé, religar eu religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores,
sacramento rompe o véu, Consolador prometido, imaginou o Brasil central, o cristianismo redivivo. É tudo que nos cabe ser. Ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípides, mestre querido, vieste dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria, vieste dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípides, mestre querido. Sabemos aqui, gente. Olha o céu, vejo a luz, nos convidando ao silêncio. Derrama sobre os ombros do Criador. Desce entre nós os aflitos, nos conduz na verdade, mostrando-nos o caminho do amor e da liberdade. A luz da fidelidade ao nosso Mestre e Senhor. Mostra os nossos compromissos, nos agasalha com amor. Apóstolo da caridade, Eurípides, falar-te na terra é falar de Jesus. Apóstolo da caridade, Eurípides, falar-te na terra é falar de Jesus. Falar-te na terra é falar de Jesus. Missionário de cruz, viu?
ensinou. Logo cedo mostrou que a bondade e o amor é o remédio que cura a dor. Muito jovem encontrou um caminho a seguir na doutrina de libertação. Sob pedras e com fé conseguiu caminhar rumo ao Consolador. Transformou-se em educador, curandeiro a serviço do bem, ajudando as almas enfermas sem olhar a quem. Demonstrava com dedicação caridade a todos os irmãos, aplicando os ensinamentos do Mestre Jesus. E o impedimento querido, missionário a serviço do Cristo, na escola ensinava lições do Espiritismo. Mensageiro e trabalhador, homem puro, Deus vencedor, os enfermos curava e Deus salvador. O impedimento querido, missionário a serviço do Cristo, na escola ensinava lições do Espiritismo. Mensageiro e trabalhador, homem puro se fez vencedor, os enfermos curava e Deus salvador. Muito obrigada. Hoje, 1º de maio, nós estamos comemorando 144 anos do nascimento de Eurípides Barçanufo. E a programação, como foi feita da Chico Xavier, também será feita pelos trabalhadores. Então, nós vamos iniciar com a prece, depois um jogral com os jovens, depois os tarefeiros virão aqui fazer uma narrativa dos lindos casos da mediunidade de Eurípides Barçanufo, que está nas obras da Lorena Novelino e de Carlos Bagelli. E, no final, o Mário Lúcio vai falar um pouco sobre Eurípides. Então, vamos começar aqui chamando de já a Laís para fazer a prece de Eurípides, como prece inicial. Tenham disposto a tarefa importante, amparo dos propósitos superiores, dá-nos força de irradiarmos a tua misericórdia, através de nossas atitudes. Na casa espírita, onde teu amor deve ser refletido, desejamos ser espelho transmitindo a mensagem transformadora revelada por Kardec. Concede-nos o discernimento de que a palavra se enviou desse ano. Quando estiveres nos capítulos de sofrimento, dá-nos a coragem para suportar e vencer. Não permita, Senhor, contudo, que a casa espírita seja abalada pelas imperfeições humanas. Ajuda-nos a compreender que a
tolerância, na equilibrar em nós, faz com que nossas almas, reconhecidas no teu amor, vivrem em harmonia e tranquilidade, consolidando a tua obra na terra. Eis o nosso pedido. Queremos ser os teus servos pequeninos, transformando o centro espírita num centro de trabalho cristão, onde a caridade na forma de trabalho, tolerância e solidariedade seja exaltada sempre. Nós vamos convidar agora os jovens da juventude para virem aqui apresentar o jogral também do grupo de Eurico de Passo Novo, Jovens Juventude Espírita por Família. Fiquem à vontade a partir de agora. Você é um espírito na experimentação. Postura-se a existência do conhecimento. Você é luz e esperança. É pensamento e vontade. Você é a capacidade geradora de valores que transbordam luzes que expandem para e igreja. Seus pensamentos profundos, tristes e abatidos são manifestações do passado. Reconstrua-os hoje com alegria no trabalho. Precisamos do novo aprender. Elimine a tristeza, o triste trabalho que recomeça a oportunidade. Solidariedade aparece, singular no tempo. Não se esqueça que tudo é conquista. Caminhos errados e que você já abandonou. Deixe as influências doentes para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Você é meu irmão, filho de Deus e nova oportunidade. Tudo em você é belo, seus sonhos e seus anseios, desejos que não se acomodam. Mas o mais belo, você é um espírito procurando novo entendimento, novo amparo, nova oportunidade. Não perca, trabalhe com você. Benfeitores amigos estão sempre amparando. Nós vamos começar as narrativas dos casos da mediunidade de Eurípides. E eu vou iniciar, depois eu passo para os amigos. Um dia, pela volta de 14 horas e 15 minutos, apareceu um rapazinho na farmácia. Estava ofegante e conturbado. Vieram buscar remédio para o familiar que se achava muito mal. Trêmulo e pálido, o portador disse a Eurípides: vim buscar remédio para meu pai, pedi ao Senhor para ir vê-lo hoje, ele está muito mal. Vamos providenciar o remédio, meu filho, mas ir à sua casa não posso. O auxiliar recolheu o vidro e o menino postou-se do lado de fora, junto da porta, à espera do medicamento. No laboratório, àquela altura do dia, mais de 2 centenas de receitas deviam ser aviadas dentro do horário estipulado sob rigorosa ordem militar. O trabalho, como sempre, era intensivo. Eurípides permaneceu toda a tarde no seu posto na recepção do receituário do dia. No momento em que tomaram o vidro que o rapaz trouxera, incluindo a último pedido, recostaram-se no espaldar alto de sua cadeira, de olhos fechados, por alguns minutos. Naquele ínterim, foi visto sobraçando sua valise nas ruas que iam ter ao bairro de Areial, que resultou no tempo. O fato de Eurípides sair só e a pé, àquelas horas do dia, surpreendeu os moradores daquelas vias. Era do conhecimento de todos que, em virtude do acúmulo de serviço nos últimos tempos, Eurípides usava uma condução puxada por cavalos ligeiros para atender aos enfermos em estado grave.
O objetivo era ganhar tempo. Naquele dia, porém, numerosas famílias saíram às portas para ver Eurípides caminhando apressadamente. De passagem, dirigia ele uma saudação alegre e apressada ao povo que o fitava embevecido. Muitos pais encarregaram os filhos de vigiar a volta de Eurípides, pois desejavam que ele viesse ver seus familiares enfermos. Na casa pobre do Areião, Eurípides foi recebido com grandes vibrações de alegria e reconhecimento. Aproximando-se do enfermo, que se achava realmente em estado grave, transmite-lhe um passe magnético. A seguir, retira de sua valise um estojo e injeta o líquido de uma ampola no músculo do braço do doente. Dali a pouco se despede sobre as bênçãos daqueles que ficaram confortáveis. Escusado será afirmar que a passagem de Eurípides no regresso não foram percebida por ninguém. Quando soou a hora da entrega dos livros, o rapazinho apoiou o seu e atirou-se desabalada comida para casa. A mãe e os irmãos atemorizam energicamente. Só agora que você aparece com um remédio. Eurípides já esteve aqui, deu um passe e aplicou a injeção do doente. Graças a Deus e a seu Eurípides, ele melhorou, enquanto você brincava na rua, como sempre. O rapazinho defendeu-se altamente surpreendido. Não, o senhor Eurípides não saiu da farmácia. Eu estava na porta de saída, na única porta por onde ele poderia passar. Depois aquela multidão não dava passagem nem para o mosquito. Não brinquei na rua, juro que vim correndo logo que recebi o vírus. As palavras do menino não encontravam receptividade discreta no conselho dos familiares. Ele não se conforma e resolve tirar o caso a limpo, obter a prova de que Eurípides ali estiver. Correu à farmácia, onde encontrou Eurípides e seus apegados colaboradores ainda trabalhando. Seu Eurípides, o pessoal lá de casa está acreditando que o senhor esteve lá, que deu passe, direção do papai, antes de eu levar o remédio. Pois estive, meu filho. Impossível, eu estava à porta e não vi o senhor passar. Na porta, meu filho. Mas como? Eu estava vendo o senhor aí na sua cadeira. O corpo estava aqui, mas o espírito atendeu os requeridos doentes, meu filho. Os auxiliares de Eurípides riram a morrer do encabulamento do rapazinho, que se foi embora a coçar a cabeça, num gesto característico que não entenderam a parte do caldo. Numerosas casas particulares formavam-se, de repente, em feições improvisadas. A cidadezinha ficara repentinamente importante, dentro do seu aspecto humilde e acolhedor. Pelas ruas sujas e esburacadas transitavam pessoas elegantes, procedentes dos grandes centros e até de outros países vizinhos. Dos sítios e fazendas chegavam grandes contingentes de necessitados. Sacramento apresentava essa paisagem cosmopolita, característica dos centros turísticos ou estações balneárias. Mas aqui os turistas eram enfermos à busca de cura, e a fonte miraculosa da saúde não era nenhuma terra, era Eurípides. Essa fonte, às vezes, saía de Sacramento, em socorro de enfermos. Eram os famosos desdobramentos, semelhantes aos de Antônio de Pádua, que propiciavam aos necessitados a existência do grande médium. Nesses processos de bilocação, frequentíssimos na tarefa excepcional de Eurípides,
Os alunos estavam tão familiarizados com essas viagens que já conheciam as características com que se apresentavam. Assim, quando viam o professor de mãos à testa, olhos fechados, durante as aulas, já diziam: seu Eurípides já se foi embora. Não raro, nessas ocasiões, os alunos conservavam-se em respeitoso silêncio, o que, evidentemente, muito contribuía para o êxito do trabalho do mestre. Daí, alguns minutos, regressava Eurípides de sua excursão espiritual, relatando episódios que se prendiam à assistência a enfermos. Muitas vezes encontrava-se com portadores apressados que se dirigiam à cidade, à busca de auxílio para algum doente em estado desesperador. Ali mesmo recebiam orientações, muitos foram os casos em que Eurípides afirmara ao homem da estrada: volte, irmão, o enfermo acaba de desencarnar. Mais tarde, verificava a veracidade da informação. Fatos dessa natureza ficaram demonstrados à sociedade naqueles anos de trabalho incansável, ininterrupto, de assistência aos enfermos. Fato relatado pelo Dr. Eduardo Beatriz Ribe, residente em Rio Claro, São Paulo. No ano de 1911, numa noite chuvosa, o Dr. Ribe foi ter com Eurípides, com quem dialogou em francês, nos momentos raros de folga de grande neve. Dr. Ribe matava saudade de seu berço distante, conversando com ele. Naquele momento, entrou uma menina de 11 anos, aproximadamente, e ofegante e aflita. Eurípides adianta-se: você vem buscar remédio para sua mãe? Sim, senhor, ela está muito mal. Imediatamente, Eurípides coloca-se em recolhimento, a fim de receber a orientação necessária ao caso. Em seguida, manipulou o medicamento prescrito por Bezerra de Muniz. Naquela hora, os auxiliares da farmácia já não se encontravam presentes perto. No momento em que entregava o vidro à menina, ouviu-se um rumor semelhante a um tufão, porque chegava de muito longe. O frasco balançou na prateleira e foi de encontro ao filho da estante. Eurípides parou, por alguns instantes, e foi ver o vidro. Atirou fora o conteúdo do que trazia a mão e preparou para uma conta. Eurípides explica ao amigo que seus colaboradores haviam trocado nos vidros exatamente aquele que eles serviam. Por um engano, corrigindo a tempo pela vontade incansável dos guias espirituais, acentuou Eurípides com simplicidade, explicando A esfera da assistência aos enfermos, caracterizadas por indefectível princípio de associação civil. Havendo um laboratório de plástico, um horário estabelecido para o grupo, um lugar determinado para cada vigilante. De manhã e à tarde, após as aulas do colégio, consagravam-se 2 horas para a manipulação de medicamentos. Em primeiro lugar, atendia-se aos pedidos de fora. Enquanto isso, a multidão afinava-se na rua e na loja comercial do Corinthians de Eurípides. Na hora determinada, um auxiliar promovia a chamada para a entrega dos livros. Lá dentro, Eurípides, sua secretária e seus auxiliares desdobravam-se numa luta sem repouso. Às vezes, ele disse à secretária sorrindo: se pudesse multiplicarmos para dar por recado. Mas o certo é que, na hora estabelecida, a tarefa estava concluída, todos os dias, por maior que fosse o volume dos pedidos.
João Duarte Vilela Vieira, um sobrinho do Antenor Duarte Vilela. Então, menino de 9 a 10 anos, foi para uma cidade para fazer um parto em uma senhora vizinha. Era a mulher do senhor, Manuel Januário. Ambos moradores na fazenda de Gameleira, município de Sacramento. Alguns quilômetros antes de chegar em Gameleira, aconteceu um imprevisto. Antenor galopava na frente, uns 200 metros, e o cavalo derrubou o menino, ficando este com as pernas debaixo do animal. O senhor João correu a ver, puxou a rédea e tirou o Antenor de sobre o animal. Não houve fracuras e nem o mais leve ferimento. Por alguns minutos, o senhor João ficara ao lado do sobrinho, e nisto, Eurípides aproximou-se, indagando: daqui a Gameleira fica mais perto ou mais longe do que Sacramento? Mais perto, respondeu o senhor João. Então vamos lá. Só para uma visita. Não há mais necessidade de nossa presença em casa do senhor Manuel Januário. Já fiz um parto com a ajuda do doutor Bezerra de Menezes. Efetivamente, lá chegando, constatou-se a exatidão daquelas palavras. Mulher e criança passavam bem, enquanto o senhor João atendia Antenor. Eurípides desdobava-se por mais um sobrinho de serviço. Eis outro fato ocorrido em Sacramento, graças à mediunidade de Eurípides. Havia novamente um senhor por nome Oliveiros Abade de Santana. Em estado normal de saúde, este homem sobressaía-se, acima do demais, por sua força física. Dá-se que, em determinado momento, para outro, este homem ficou louco. Em espiritismo, chama-se obsediado. Foram necessários vários homens robustos para deter esse desequilibrado e o amarrarem com cordas fortes. Assim foi possível conduzi-lo a Sacramento, para ser tratado por Eurípides. Ao chegar no colégio Allan Kardec, onde eu lecionava Eurípides, o acompanhante do obsediado, irmão do mesmo, recebeu ordem de Eurípides para desamarrar o morto, visto que as cordas estavam ferindo os braços. O irmão do obsediado não quis atender Eurípides, dizendo que elas eram importantes para conter aquela fera humana, se ficasse solto. Mas, com a insistência e a autoridade moral de Eurípides, as cordas foram cortadas. Eurípides permaneceu na sua mesa de trabalho, numa extremidade da sala de aula. Estando desamarrado, o louco avançou furiosamente para o estado Eurípides. Previa-se que Eurípides ia ser atirado para uma das janelas do edifício. Mas, concentrando-se em Jesus, Eurípides estendeu a mão para o obsediado e este, amainado em sua fúria, deitou-se suavemente aos pés de Eurípides, começando a dormir logo em seguida. João Abade de Santana, irmão do obsediado referido, que me contou pormenoriosamente todas as ocorrências, confirmando tudo que meu pai havia me dito a esse respeito. O paciente Oliveiros Abade de Santana, após ser dominado em sua fúria por Eurípides, como acabei de relatar, permaneceu mais alguns dias em Sacramento, em tratamento com o médico, regressando depois à Nova Ponte, totalmente curado. Os desdobramentos de Eurípides colocavam também passa os problemas educacionais. Quando, por exemplo, certo aluno, por ele chamado Senhor Cristino, faltava às aulas, o que, aliás, se dava com frequência. Era seguro que Eurípides utilizasse de seu corpo espiritual para a significância nos sítios preferidos do moleque. Quando o senhor Cristino regressava de suas incursões ao atraente reino da vadiagem, ouviu o relatório pormenorizado de suas atividades pouco edificantes. Era ele o aluno mais relapso de Eurípides, tipo acabado de moleque irresponsável.
Atirava-se sempre aos foguetes e às travessuras, a qualquer hora do dia, inclusive no horário consagrado ao estudo. Evocado hoje a assistência encantada do mestre, não compreende o professor anterior, Germano, o motivo pela qual Eurípides há de servido a coletividade sacramentana, instruindo a várias de suas gerações. Voltando ao passado, vamos encontrar o garoto fugindo das aulas de evangelho numa quarta-feira, na companhia de outro colega. Alcançaram um campo próximo da cidade e ainda entravam à vontade, até que, cansados, buscaram outra divagação para os espíritos inquietos, sedentos de novas traquinagens. Um deles lembrou-se de que ali, no pasto, havia coelhos e porcas. A caça aos bichinhos foi logo encetada. Munidos de estilingues, correram ao brejo, em demanda das vítimas e defesas. Daí a meia hora, os olhos dos meninos caíram sobre respeitável mamãe porca, rodeada pela prole, a poucos metros dali. Ótimo derivado, pesado. Por ele atrás de coelhos escondidos e ariscos, quando ali mesmo, ao alcance das mãos, achavam-se suínos acessíveis que se prestavam a boa brincadeira. Empezaram as atiradeiras e dispararam um tiroteio de pedras sobre os pacíficos animais. Estes, assustados, inesperado ataque, correram. Os meninos bateram atrás. Em que aparece providencial cerca de arame farpado, por onde a folga, acompanhada dos bacurinhos, se livra dos pequenos assaltantes de sua tranquilidade. O obstáculo, porém, não demove os moleques da insensata perseguição. Um deles, o Nestor Novelino, achava-se mais avançado e célebre abaixo de para transpor cerca. Eis que fica preso, agarrado pelos dentes do arame farpado, que lhe penetra o tecido da camisa, rasgando-a em vários sentidos, devido ao esforço realizado pelo menino para livrar-se. Aborrecidos com o fato, ambos desistiram da brincadeira. Começaram a meditar sobre as consequências. Em casa, não poderiam fugir aos raios e castigos. No colégio, sabe Deus o que os aguardava, pois o senhor Eurípides sabia de tudo que se passava fora. Para onde iria agora? Após alguns momentos de indecisão, optaram pela aula que já devia estar caminhando para o final. Como dois réus, entraram no vasto salão do colégio Allan Kardec. Como de costume, havia numerosas visitas. Dentre os assistentes, incluía-se um médico de Ribeirão Preto, não espírita. Quando puseram os pés na soleira da porta, tiveram vontade de fazer e retirar. Mas uma força desconhecida os impeliu ao recinto. Souberam depois que estavam sob o controle direto de Eurípides. O aluno que trazia a camisa em frangalhos tiveram cuidado de vestir o paletó e abotoado, a fim de esconder sua arte. Senhor Cristino, estou surpreendido. O senhor o senhor apreciava tantas aulas do Evangelho e hoje só aparece no fim. O aluno gosta carinha e tenta uma resposta de observação carinhosamente. Perdemos a hora. Sim, perderam a hora, nos foguetes e na maldade. Estive com vocês no pátio do senhor Carlos Rodrigues e vi os apuros que vocês proporcionaram àquela inofensiva porta. Aquela cerca, fique ambos sabendo, fez as minhas vezes. Castigou-os devidamente, rasgando a camisa do senhor Nestor. Todos podem constatar. Tire o paletó, senhor Nestor. O menino obedeceu a certa relutância e exibiu a roupa, dilacerada na parte traseira. Muito bem, senhores meus alunos. Espero que a experiência que lhes sirva para o resto da vida. Lembre-se de que a maldade não compensa, que a fuga aos deveres representa um pouco ao tempo e à oportunidade, que o Pai nos concede generosamente. Cristino, de cabeça baixa, combinando desses desencontrados pensamentos, maldiz a hora em que teve a ideia infeliz de fugir da aula, ao mesmo tempo que protesta contra aquela sempre terra vigilância do mestre. Também esse senhor Eurípides não deixa passar nada, sempre atrás da gente, não dá sossego. Depois da aula, os dois moleques são procurados pelo médico de Ribeirão Preto. Queria ele certificar-se dos pormenores daquela aventura. Mostrava-se impressionadíssimo, pois a mente tivera desde o início das aulas.
e não vira Eurípides sair. Como puder realizar a notícia do ocorrido com tanta precisão? Ora, seu doutor, isso é chapa de todo dia. Ele tem o poder de bilotação. Está aqui enquanto é visto em outros lugares. E sempre vai atrás da gente. Não dá sossego. O pior é que não dá nem uma bolinha pra gente. Já se adivinha, né? Que o moleque Cristina é o autor do depoimento. Falava com naturalidade, trazendo no rosto preto a máscara expressiva da irreverente contrariedade. Extraordinário, extraordinário. Exclama facultativo. Aquele fato foi a pedra de toque que determinara a conversão ao espiritismo do México paulista, algum tempo mais tarde. João Duarte Vilela, no ano de 1916, vem visitar o amigo João Vieira, em Sacramento, e, como sempre, encontrou Eurípides. Após os cumprimentos fraternos habituais, Eurípides informou: compadre, esta noite estive em sua casa. Vi uma roseira muito bonita, carregada de flores, à porta da entrada. Na cozinha, o senhor e a comadre Cota conversam com a mulher perturbada. É verdade, aquela mulher apareceu na fazenda, à noite, e não sabemos de onde veio. Ela falava muito e não se entendia o seu palavrão. Tentamos acalmá-la com passes. Arrumamos cama para ela e, quando melhorasse, ia embora. E todos fomos repousar. Hoje de manhãzinha, nem rastro da mulher. Saíra muito cedo, sem ser percebida. O relato é verdadeiro. A roseira estava muito bonita e atraía a atenção de todos. Enquanto a família Duarte Vilela viveu na fazenda Bela Vista, aquela roseira foi carinhosamente conservada como símbolo evocativo da visita espiritual de Eurípides num dos seus extraordinários desdobramentos. Boa noite. É uma honra falar um pouco de Eurípides passa isso. Para quem está estudando, algumas vezes, vê e sente a presença desse espírito de grande envergadura espiritual. Eurípides nasceu muitos e muitos séculos atrás, a época do Cristo. Foi contemporâneo de Jesus. Nasceu como Marcos. Eurípides era patrício, filho de um próspero homem que servia ao Império Romano e que fora designado para morar em Samaria, detentor de muitos escravos, o pai de Marcos. Era um homem admirável e amava muito seu filho. E Marcos crescia e já demonstrava o espírito, já uma certa evolução que possuía. Movido de uma compaixão muito grande pelo seu semelhante, ele via aqueles escravos, centenas de homens e mulheres, e ele se compadecia pela condição. E ele não resistiu e foi até o seu pai e disse: meu pai, se tu me amas, gostas tanto de mim, me presta um grande favor. Liberta todos esses escravos, que eu não consigo olhar para eles e vê-los nesse sofrimento. O pai de Marcos, pelo grande amor que tinha ao filho, mesmo sabendo das consequências, se fosse libertar aqueles irmãos que sofreriam no Império Romano, não hesitou muito e decidiu liberar todos aqueles seus escravos que moravam em sua.
proprietário. E saíram todos, muito agradecidos e seguiram suas vidas. Devido a essa atitude, o pai de Marcos então foi punido e teve que cumprir a sua vida em Roma. Deixou então Marcos ao cuidar de duas senhoras que passaram a educar. Com o passar do tempo, Marcos conhece um ancião, um sábio, muito conhecido na região. E que Marcos se identifica de uma maneira muito grande e imediata, que já trazia em sua consciência espiritual aquela necessidade de passar por viver com aquele ser, com aquele homem sábio que morava naquelas regiões. Marcos então passa aos cuidados desse senhor e vai então viver entre os essênios, dessa receber a educação, os ensinamentos daquele povo. Passamos a residir numa chácara conhecida como Chácara das Flores, e que tinha como objetivo e missão essa chácara de cuidar dos necessitados de toda aquela região. E a educação que Marcos passou a receber daquele senhor da comunidade, dita pelo Kardec ainda na codificação, que os essênios assemelhavam-se aos primeiros cristãos. Ou seja, eles tinham conhecimento das verdades espirituais, da reencarnação, e de uma filosofia que beirava aquilo que o Cristo estava fazendo. E os essênios, eles esperavam a vinda do Cristo. Essas informações estão no livro A Grande Espera, que é justamente a respeito de toda essa situação da vida de Jesus, sob o olhar dos essênios e de Eurípides Barçanufo como Marcos. O livro é psicografado e quem trouxe foi Eurípides. Tá certo? Quem tiver a oportunidade de procurar, pode encontrar até em PDF. A Grande Espera. Então, Marcos desenvolveu-se naquela comunidade trabalhando, curando, porque tinha a prática da energização, o uso de ervas medicinais. A época de uma epidemia que surgiu, e que muitas pessoas estavam adoecendo. Então, aumentou muito a assistência, a necessidade da assistência urgente das pessoas. Passando pelas redondezas de Jesus adolescente. E aí Jesus, sabedor que era, previa que sabia, vai ao encontro daquela comunidade, aquela chácara. Lá Jesus adentra, sem demonstrar qualquer sinal de superioridade, porque ele era o enviado de Deus, de Cristo. Ele humildemente se recolhe a um canto e fica aguardando que ele foi justamente para o encontro com Marcos. Ele sabia da missão que Marcos teria logo após a sua partida. Marcos que vinha de um atendimento fora, ao adentrar o recinto, imediatamente ele era magnetizado para aquele ser que se encontrava sentado no canto. Diz no livro que ao encontrar o olhar do Cristo, a luz resplandeceu de uma forma tão grande aos olhos espirituais de Marcos, que ele caiu de joelho aos pés do Cristo naquele momento. E lá ele beija os pés do Cristo e se revela. E diz: estávamos ao posto dela. O Cristo então passa a dialogar com Marcos, com todos que eles se encontravam. E Saulo determina ao Marcos,
que ele deveria fazer? Ele deveria seguir os passos das mensagens que Cristo estaria trazendo. E que fosse divulgar, que fosse difundir as verdades da boa nova. Esse é o Cristo aparecendo, Jesus aparecendo nesse ponto comum. Passa-se o tempo do processo, Marcos adulto, depois da crucificação do Cristo, sai a pregar, a palestrar da boa nova. Em um desses momentos, quando ele estava falando para uma multidão na cidade de Nazaré, cidade de Jesus, eis que soldados romanos intervêm, prendem Marcos, condenam, e Marcos é levado a uma fogueira, tem morte morte queimada, então, na fogueira. Diz aí no livro, tornando-se assim Marcos, o primeiro mártir do cristianismo, por levar a grande verdade do bem que o Cristo deixou. Então, Eurípides Vazanulfo é considerado, na verdade, literatura espírita, talvez não seja conhecida através de outras bibliografias não espíritas, mas é considerado o primeiro mártir do cristianismo, porque foi preso, sacrificado numa fogueira, queimado, porque estava levando a mensagem da boa nova. Este Eurípides Vazanulfo, que então reencarna no Brasil, com toda essa bagagem, esse acervo espiritual através de reencarnações séculos a fio. Lá em Ave Cristo, Emmanuel fala de Eurípides Vazanulfo como um escravo rufo, que também sofre um martírio, é condenado e é sacrificado por causa que não quis abjurar o Cristo, sendo fiel até o fim à mensagem do mensageiro de Deus. Ao reencarnar no Brasil, ele vem trazendo toda essa bagagem espiritual para ser o pioneiro da implantação da doutrina espírita, da série de 1880, e o seu trabalho dentro da doutrina, da implantação da doutrina no Brasil, exatamente no início do século XX. Não só como é educador, é espiritual da doutrina, é essencialmente educadora. Mas como o apóstolo da caridade, que ele é considerado, ele tem que fazer muito do apóstolo da caridade. Porque ele não só dava uma direção, uma luz, um entendimento às consciências de tantas pessoas que estavam crescendo no educandário do café. Mas assim como também ele atendia à necessidade através da assistência transformando mental, médio completo, de psicofonia, psicografia, vidência, audiência, receitistas, bilocação, desdobramento e médio de efeitos físicos. Eurípides, ele reunia um manancial de fenômenos, não só dentro da mecânica da mediunidade em si, mas assim como também na influência do espírito altivo que ele detinha, de conhecimentos e da própria evolução espiritual, trazendo a mensagem renovadora da doutrina espírita no início do século passado. Assim, Eurípides, como aqui vários casos dele, desenvolveu uma consciência espiritualista dentro dos conhecimentos da qualificação espírita em Sacramento de Minas Gerais, e que teve uma repercussão de alguma forma. Pioneiro, antes do Chico Xavier, Chico Xavier da Assembleia de 1910, e começando o seu trabalho de ensino um pouco mais à frente, depois do desencargo de Eurípides Vazanulfo. Chegando, então,
em 1918, a gente finalizar, nós vamos encontrar, então, Eurípides na mesma sanha de aprender, de promover o amor, a caridade e o bem ao próximo. E começa a grande epidemia naquela década, conhecida como a gripe espanhola, uma influenza que dizimou centenas, milhares de vidas no mundo, e aqui no Brasil não foi diferente. Então, muitas pessoas começaram a adoecer, e o Eurípides, ele se dedicava para atender, independente se ele iria se contaminar ou não. Esse contaminou, adquiriu a influência da gripe espanhola. Ele ali no leito, vamos dizer assim, da doença, próximo do seu desencarne, no dia 1º de novembro de 1918, ele agonizava, suava muito, e se abre o panorama espiritual que Maria de Nazaré vem ao encontro de Eurípides. E ela traz duas propostas para Eurípides. Eurípides, eu estou aqui para dizer, se você quiser agora, nós podemos te curar. Foi me permitido trazer para você a cura da doença que você agora está sofrendo. Mas ao tempo também, trago um convite do meu filho. Existe um grande trabalho a ser desenvolvido aqui no mundo espiritual. E que ele gostaria que você assumisse esta tarefa. Para que você pudesse construir um grande hospital, dirigisse esse hospital. E que se encarregasse de ir ao encontro daquelas almas mais impeternidas do mal, que estão nos charcos da escuridão, difíceis de serem alcançadas. Porque a consciência da culpa, da dor é muito grande. E este trabalho não é um trabalho para construir. E o meu filho pergunta se você aceita. Se você aceitar, iremos agora. Se você não ainda quiser ficar mais tempo na Terra, você ficará curado. E Eurípides, ele não teve. Eu vou para a Terra de Jesus, para Maria de Nazaré, e disse: eu assumirei o feito com Jesus. E desencarna em 1º de novembro de 1918. E assume o que hoje é conhecido no Brasil inteiro, e possivelmente em muitos outros lugares do nosso planeta, uma grande tarefa de levar a esperança àquelas criaturas que parece que não existe esperança nenhuma para elas. O Hospital Esperança, Eurípides inaugura centros de tratamento clínicos e sanatórios no país inteiro. Assim como ele esteve em nossa casa como patrono, há uma vibração no semente cristão voltada para ele fazer isso. Ele é atraído, ele vê o trabalho da casa, ele vê o interesse daquelas pessoas que estão no trabalho mesmo. E ele também introduz, e convida, e pede a cooperação de todos nós que atuamos em complexo da matéria. E junto à casa, ele traz uma clínica, o nome também, Clínica de Saúde. Eu não lembro mais o nome que deu agora, a dona sabe, porque depois que passa, o transmédio não tem muita mais a lembrança. Mas foi anotado. Então, só isso aqui nós temos, vamos dizer assim, uma filial do Hospital Esperança do Luiz Passarinho. Então, este é o Eurípides dos Livros da Esperança. Eurípides,
que atendeu Maria de Nazaré ao apelo de Jesus, e que trabalha com essas criaturas, através da caridade, muito bem designado no ponto da caridade. Nossos parabéns à equipe, à sua equipe de trabalhadores, a sua luz, o seu amor, a sua dedicação por todos nós. Agradecemos a Deus pelo seu trabalho e pela sua assistência. O nome é Cristão Esperança. Por isso, o Núcleo Cristão Esperança. É o nome da clínica espiritual que o Eurípides nos apresentou lá na nossa casa no mundo espiritual. Então, nós estamos encerrando. Eu vou convidar a nossa companheira Aparecida para finalizar um poema Deus, também de Eurípides Passarinho, como prece final, e depois a Lina vai fazer uma música de finalização para todo mundo, tá bom? Deus, Eurípides Passarinho. A beleza dessa poesia aqui. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que chora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do bate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos povos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das tranças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos anteiros, no íris multicor, nas auroras polares, no agito da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas,
no vigor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime benedito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás no céu, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Que assim seja. A Lina vai cantar uma música aqui que todos nós, a maioria de nós sabe. Se quiserem cantar junto para a gente encerrar, já agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo aqui a Lina e a Lulu também pela contribuição de trazer a música para nós. Vamos ouvir aqui a música para a gente finalizar, tá bom? Vamos cantar todos juntos, né? Bem alegre. Meu nome é Alegria Cristã. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece essa música? Somos companheiros, amigos e fãs que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, entre tantos, daremos as mãos como os bons amigos, como bons cristãos. Vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, como companheiros, amigos e irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é tipo cristão. Não pensa Jesus, nem pega ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos. Os amigos, os cristãos. Vamos cantar mais vezes para você aprender, viu? Cantar juntos. Boa noite a todos, muito obrigada, gente. Obrigada pela parceria de vocês. Finalizamos aqui a nossa programação, graças a Deus, com muita alegria, casa cheia, né? Como se a gente estivesse inaugurando agora o Centro de Cristão. A porta agora está aberta, né? Porta lá.
Jesus.